Olá, pessoal. João Pedro Nascimento aqui para mais uma monitoria de econometria. Dessa vez um pouco menos animado porque eu peguei um resfriado, pessoal. Sim, eu peguei um resfriado, tô aqui tendo um pouco de dificuldade para poder falar e conduzir a aula. Espero que a galera que esteja aqui comigo ainda não tenha percebido, mas em alguns momentos talvez eu precise mutar o microfone para poder, né, usar o papel aqui e não temos problema durante a aula. Mas tirando isso, né, tirando o meu estado de saúde, está tudo bem. Estou aqui com alunos ao vivo, igual como de costume. E agora, qual é a ideia, né? O pessoal lá da turma já fez o primeiro teste, aquele teste que estava marcado para o dia 25, mas depois teve um reagendamento de data. E a ideia dessa monitoria é a gente resolver a questão um e a questão 2 desse teste e já introduzir um pouco do conteúdo novo que vai ser cobrado no teste de sexta-feira, que é o conteúdo que fala sobre p-valor, teste de hipótese, intervalo de confiança, é, formas, né, de fazer teste de normalidade, teste de Shapiro-Wilk, teste de Jarque-Berrat, etc. A gente vai falar disso mais para o final da monitoria e vai começar resolvendo as questões um e 2 do teste passado. Então, primeiro passo aqui, eu vou compartilhar minha tela. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo aqui a questão um. É para ela estar aparecendo na tela de vocês agora. Todo mundo aí consegue ver a questão um? Confirmem para mim. Sim. Sim, sim. Perfeito. Então tá bom. Essa questão um, já vou falar para vocês, né, um spoiler. Essa questão um, ela tinha questão um versão A e questão um versão B. Essa daqui que eu estou fazendo é a versão A. Então, talvez alguns de vocês tenham feito exatamente essa questão na hora do teste. Se forem outros valores, é porque você pegou o tipo B, né? O professor faz isso para poder os colegas ali perto ficarem com provas diferentes, né? Não serem exatamente os mesmos valores. Então, a gente vai resolver a versão A da questão, mas o passo a passo é exatamente o mesmo para a versão B. Então, de fato, só mudam os valores. Os itens A, B e C, que são os itens da questão, são os mesmos, né? Eles pedem as mesmas coisas, só muda esses valores aqui e também os valores aqui que aparecem nos itens. Então, vamos começar resolvendo. Primeiro passo para questões assim, o que eu recomendo que vocês façam? Para termos agilidade na hora de fazer a prova, vocês têm que usar algum software estatístico. Então, quem já acompanha as monitorias aqui sabem que eu uso Python, que é a linguagem que eu tenho mais confiança, né? Eu tenho mais domínio, de fato. Mas também você pode fazer pelo R, que também funciona, ou outra linguagem. Aqui eu vou fazer pelo Python, mas é importante, gente, que nesse tipo de questão você não fique só com o computador. É importante que você fique também com um caderno para poder anotar o que você está fazendo. Porque não adianta nada você sair programando se você não souber onde colocar os valores, né? Se você não souber as fórmulas. Então, a resolução dessa questão, tanto da um quanto da 2, ela vai se dar tanto pelo caderno, então vou compartilhar meu caderno aqui com vocês, estilo as outras monitorias, quanto pelo próprio ato de codificar, né, de colocar o código. Então a gente vai começar aqui pelo caderno. Eu quero que vocês aí que estão assistindo a aula, todo mundo tire uma foto desses dados, né? Tire uma foto dos dados agora, que é o que eu vou fazer também. Já estou com o celular aqui, porque a gente vai para o caderno e quando eu estou com o caderno aberto, eu não consigo ver essa tela. Então tirem uma foto para vocês terem os dados com vocês. Já estou aqui com a minha foto em mãos. E vamos para o caderno. Vou colocar aqui para compartilhar. Todo mundo me diga que está vendo o caderno agora. Todo mundo vendo aqui? Sim, sim, dá para ver. Perfeito. Então vamos lá. Questão 1. A. Qual o lance dessa questão? Primeiro passo é a gente identificar o que eu também já comentei em outras monitorias, que é a notação, né? A diferença de notação do Woodrich e a notação do Gujarati. Quem está afiado nas monitorias e afiado também em pegar o caderno e estudar econometria, vocês vão ver que o modelo está na notação do Gujarati, porque ele coloca lá QI igual a beta 1 mais beta 2 P1, PI, desculpa, mais EI, mais o termo de erro. Isso daqui é estilo notação do Gujarati, né? O QI, ele é a nossa variável dependente do modelo, então ele seria o nosso YI, beta 1, mais beta 2, esse PI seria o XI, mais o termo de erro do modelo.
Então, vocês podem ver que ele está na anotação do Gujarati, justamente porque o Gujarati começa chamando o intercepto de beta 1. O Woodridge faz com beta 0, né? O Woodridge chama diferente, e aqui o Gujarati chama de beta 2. O que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês anotem uma convenção para poder resolver todas as questões. Isso é o melhor, porque aí na hora que você for lembrar das fórmulas, você vai lembrar sempre numa anotação específica, e aí você vai olhar a questão, ver como ela está escrita e, digamos assim, transformar para a anotação que você prefere. Então, eu sou meio fanboy do livro do Woodridge, então usarei a versão Woodridge. Vou escrever aqui. Woodridge. Só Como é que... uma coisa que Pode falar. eu tenho acompanhado, quando tá falando de estudo, eu tenho acompanhado sempre mais o Gujarati. Eu achei um pouquinho mais entendível até. Eu não Sim. peguei muito o Udrich, não, mas você acha que vale a pena mais dar uma olhadinha mais no Udrich, qualquer coisa assim, acompanhamento? Então, cara, a Ou é questão, gosto pessoal? a questão, os dois são ótimos livros de econometria. Eu inclusive, tenho o Gujarati Físico aqui, eu não sei se dá para ver, ele está mais pro canto ali do quarto. Eu tenho o Gujarati Físico, porque foi o primeiro livro de econometria que eu estudei. Eu comecei a estudar pelo Gujarati. Depois que eu descobri o Woodridge, eu passei a preferi-lo. Até porque o Woodridge, existe um livro, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vocês podem acessar esse livro pela internet. Eu vou só parar o espelhamento, só porque a pergunta do Khalid tem a ver com isso. Eu vou ver aqui, tá salvo em algum lugar. Deixa eu ver. Cadê? É esse daqui, Python Econometrics. Aqui. Existe um livro que é esse daqui, né? Usando Python para economia introdutória. O que é esse livro? Esse livro aqui é um manual de econometria. Ele poderia substituir o Gujarati, por exemplo, o próprio Woodridge poderia substituir. Só que ele é todo com aplicações em Python. Então, por exemplo, você está aqui. Ele está em inglês, né? Só tem em inglês esse livro, não traduziram ao português. Por exemplo, né, Simple OLS Regression, né, que é um modelo de mínimos quadrados ordinário, versão simples, ou seja, regressão linear simples. Você clica aqui, ele dá as fórmulas, tudo com a anotação do Woodridge, dá para ver aqui que tem o beta 0 e o beta 1, porque esse livro ele foi feito inspirado no Woodridge. Então ele pega os próprios exemplos do Woodridge. E também tem uma vantagem desse manual em específico aqui, do Woodridge, porque as bases de dados dele em Python, elas estão disponíveis de forma muito fácil, porque existe uma biblioteca que é essa daqui, vocês colocam Woodridge e colocam PyPy, desse jeito. Na hora que vocês fazem isso, vai aparecer essa biblioteca, né, essa aqui é uma biblioteca do Python, para você instalar sempre esse comando aqui, pip install, e com essa biblioteca você já pega as bases de dados. Então você está, por exemplo, aqui lendo esse exemplo aqui, né? Salário, ROI, e ele está usando essa base de dados aqui, CEO Salary. Eu posso chegar aqui, ó, já estou até antecipando o conteúdo da aula. Coloco aqui, import Woodridge as Wu, ou seja, o que é que eu estou fazendo? Eu estou importando a biblioteca do Woodridge, porque depois que você instala a biblioteca, você sempre tem que puxar ela para o teu computador para fazer o projeto que você quer. E eu estou chamando essa biblioteca, né? Estou dando o apelido para ela de Wu, porque é muito mais fácil escrever Wu do que Woodridge desse jeito. Eu executo essa linha. Se eu quiser saber quais são as bases de dados que tem, eu coloco data. Desculpa, eu coloco o U, que é para você poder acessar a biblioteca, né, do Woodridge, e aí eu coloco data U desse jeito. Na hora que eu faço isso do Enter, já aparecem todas as bases de dados aqui do Woodridge para poder usar. Então, por exemplo, aquela do exemplo aqui do livro é essa, CEO Cell 1, que é essa base aqui. Eu poderia chegar aqui e falar, olha, eu vou criar um data frame, que é né, como se fosse um Excel, digamos assim, dentro do Python, e eu vou pegar esse CEO Salary 1. Aí você vem aqui, coloca dois pontos, coloca a base de dados, dá Enter, você executa a linha e cadê? Ele já importa os dados. Aí com isso você consegue treinar, né, fazer a regressão, ver aqui se os valores eles batem mesmo, se você chega nesse coeficiente, se você chega nesse. E aí por aí vai. O Gujarati não tem essa facilidade que o Udrit tem. Então o Udrit tem esse suporte aí via Python, né, de você acessar as bibliotecas, tem esse manual que é muito bom. E também eu acho particularmente a linguagem do Udrit melhor. Assim, eu prefiro, mas é gosto do freguês, né? Cada um escolhe o que acha melhor. Respondi a pergunta aí, Khalid. Espero. Tranquilo, acho que eu vou até dar uma olhadinha nisso aí, eu gostei desse manual. Pô, claro, deixa eu autorizar aqui a galera. Fala, Gabriel. Cadê? Eu aceitei. Então, acho que eu neguei essa galera. Ah, não, entraram aqui. Oi, Isadora. Oi, Gabriel. Sejam bem-vindos.
estiverem me ouvindo aí, só falar alguma coisa ou escrever no chat. Oi, tudo bem? Beleza? Boa noite. Vamos lá, galera. Ó, Gabriel aí, beleza. Estamos no começo da monitoria. Eu estava aqui fazendo uma propaganda do livro do Woodridge, tanto na versão oficial do livro, quanto nessa daqui para Python. Depois joguem no Google esse livro aqui, ó. Eu já vou até mandar o link para vocês, que já facilita. Aqui, ó. Depois acessem esse link aí. É um manual de econometria no Python, então vocês já podem ir testando a base de dados e tudo, né? E testando com os dados do Woodridge. Então vamos lá, vamos voltar para a questão, porque a gente está fazendo aqui a questão 1 do teste. Tudo bem? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Só dizer aí que eu respondo. Tomar uma água enquanto isso. Fala aí, Carid, quer dizer alguma coisa? Eu tô desmutado, né? Calma aí. Tava desmutado. Não, tranquilo, relaxa. É porque eu tenho um botão pra mutar no microfone, né? Aí eu esqueço. Tranquilo. Não, relaxa. Se quiser falar durante a aula também, sem problema. Tranquilo. Eu tô só pegando o Udrich aqui, vou botar meu Python também aqui no meu. Faz isso, abre aí um Colab. O código é esse daqui, né, para poder pegar os dados do Udrich. Você dá um .data.u desse jeito para ver os dados disponíveis. E na hora de importar, gostei desse daqui. White 2. Você copia ele, coloca ele entre aspas simples, tem que estar entre aspas simples, senão não vai dar certo. Executa a linha e ele já vai e pega a base de dados. E aí você consegue ir trabalhando em cima disso. Então, tudo bem, né? Fazendo esse breve disclaimer, vamos voltar aqui para a questão, nessa questão 1 do teste. Então, né, voltando aqui a compartilhar, estamos falando justamente disso, que existe a anotação do Gujarati e existe a anotação do Udrid. A questão, ela está no formato do Gujarati. O que eu recomendo que vocês façam? Que vocês coloquem na anotação que vocês prefiram. Como eu prefiro a do Udrid, eu vou fazer na dele. Então, o modelo ficaria assim, QI igual a beta 0 mais beta 1 PI mais εi. Fica desse jeito. Então, note, não é para você confundir esse beta 1 versão Udrid com beta 1 versão Gujarati. Eles significam coisas diferentes. Então, na hora que você for responder a questão para o professor, o que, que você pode fazer, né? O que é o ideal? Você trabalha na anotação que você prefere e depois, na hora de fornecer as respostas, ou você fala lá na hora que você for responder, estou usando a anotação do Udrid, e aí só envia do jeito que você fez, ou no final você faz uma correção para a versão que o professor usou na questão. Você pode fazer das duas formas. Então, né, o modelo versão Udrid seria assim, e transformando de forma mais genérica, né, com y e x, ficaria dessa forma, yi igual a beta 0 mais beta 1 pi mais epsilon i. Então, ficaria desse jeito o modelo total. Eu vou trabalhar dessa forma e, desculpa, aqui não é pi, eu me confundi, aqui é xi, porque a gente está falando da forma mais geral. Então, aqui é xi. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Né? Na hora que a gente vê a questão, a gente tem que anotar os dados que são fornecidos. Então, quais são os dados? Né? Aqui a gente só está falando da discussão da anotação que a gente vai usar. Então, usaremos essa anotação aqui para resolver a questão. Só depois que nós iremos chamar o nome das variáveis que eles estão colocando. Então, vamos lá, dados. O que ele fornece de dado? Ele fala que somatório de PI e QI é igual... Tem uns números aqui quebrados, vocês estão vendo, mas eu vou pegar só a parte inteira para poder facilitar. Então, 785. Isso daqui vai virar o que na nossa anotação? Somatório xi, yi igual a 785. Por quê? Sempre vamos deixar no formato padrão, nesse formato aqui de modelo yi e xi, para poder facilitar nas nossas contas na hora de usar a fórmula, né? Senão a gente vai ter que ficar meio que lembrando da fórmula várias vezes com vários nomes. A gente coloca, o y é dependente, x é explicativa, e aí vem as fórmulas. A gente faz isso. Próximo dado que ele dá esse cara aqui, somatório de PI menos P barra ao quadrado igual a 21. Esse cara vai ser somatório de xi menos x barra ao quadrado igual a 21. Lembrando, né, que o PI, ele é o nosso x, ele faz o papel do x porque ele está como variável, aqui, ó, o nosso PI, ele está como variável explicativa do modelo.
Esse cara, esse somatório de xi menos x barra ao quadrado, ele tem um nome especial. É legal que você saiba desse nome especial. O nome especial desse cara aqui é SQT de x. Soma dos quadrados totais de x. Sempre que você vir isso, xi menos x barra, né? Uma variável menos a sua média, com um somatório, né, do lado, e tudo isso elevado ao quadrado. É a soma dos quadrados totais. Então, isso daqui é legal você saber, porque logo em seguida, logo ao lado, a gente tem esse cara aqui. Somatório de QI menos Q barra ao quadrado. Esse cara aqui é igual a 108, aproximadamente. Depois, na hora de salvar os dados, a gente faz direitinho. Esse cara aqui vai ser somatório de yi menos y barra ao quadrado, 108. Já essa parcela aqui, como é com y, como é com a variável dependente, ele é o SQT. Você pode só colocar SQT, não precisa colocar SQY, porque apenas o SQT já está implícito que você está falando da variável dependente do modelo, no caso y. Então, isso daqui é importante para vocês saberem para fins de fórmulas. A gente vai usar fórmulas para frente que demandam que você saiba disso, que esse primeiro cara é o SQT de x e esse cara é o SQT ou SQT de y, tanto faz. Próximo dado que ele fornece P barra igual a 8, né? Ele tem os números aí aproximados. Eu vou colocar a questão aqui, porque pessoas entraram depois. Ó, galera, cheguem aí, tirem print da questão, tá bom? Ó, podem tirar print aí com os itens A, B, C. Tirei uma foto com o celular, foi o que eu fiz aqui. Eu tirei uma foto com o celular, só para poder pegar os dados. Estou assumindo que todo mundo foi rápido o suficiente, tirou a foto. Então vamos voltar aqui para o tablet, para pegar os dados. Então vamos lá. Esse P barra seria o nosso X barra igual a 8. Pronto. Anotamos os dados. Tem mais dado importante. Ele dá o tamanho da amostra. Ele fala que é uma amostra de tamanho 36, então o nosso N é igual a 36. E ele fala também, ali, ó, ele coloca beta 2 chapéu igual a menos 0,7. Esse beta 2 chapéu, a gente está chamando de beta 1 chapéu. Por quê? Porque a gente está chamando esse cara aqui de beta 1, né? O cara que multiplica o x1. Então, o nosso dado é que beta 1 chapéu é igual a menos 0,7. Desculpa. Menos 0,7. De novo, não confundir esse beta 1 chapéu da notação do UDIT, que é a notação que a gente está usando, que é esse cara aqui, com o do Gujarati. São diferentes. A gente já abandonou agora a notação do Gujarati, está trabalhando só com a do UDIT. Então, beleza, temos esses dados. De posse desses dados, a gente vai para as alternativas. A gente vai começar a ver como resolver os itens. Aí a questão fala, né? Voltando aqui de novo. Ele fala, é verdade que a estimativa da demanda média de material selante é tal valor, 9,3. Esse cara aqui, a demanda média do material selante, a gente tem um modelo aqui bem microeconômico, né? Quantidade e preço. Então faz sentido que esse coeficiente aqui, esse beta 2, ele seja negativo, porque em geral, quanto maior o preço do bem, menor a quantidade demandada, então faz sentido ser um sinal negativo ele. Mas ele quer saber a quantidade média, né? Ele quer saber que é a estimativa da demanda média. Então, ele quer esse cara barra. Ele deu o X barra, que é o P barra. Ele quer o Q barra desse primeiro item. Já no item B, ele fala, é verdade que a estimativa da demanda média de material selante, excluindo os efeitos do preço, isso aqui é importante, ó, excluindo os efeitos do preço, é igual a 10,22. Está perguntando. Então, é o seguinte, essa estimativa da demanda, excluindo os efeitos do preço, é justamente o nosso beta zero, que aqui ele está chamando de beta 1. Né? O beta zero é o seguinte, é o valor que vai ser demandado quando a gente exclui os efeitos do preço. Então, é como se a gente estivesse, sei lá, tirando o preço do nosso modelo, por exemplo. Então, a gente quer saber só esse intercepto. Né? Então, realmente faz sentido. Ele deu o beta 1, que é esse cara. Lembrando, a gente está usando a notação do UDIT. Né? Então, esse cara aqui é o beta 1 e esse cara é o beta 0. Ele deu para a gente o beta 1 e ele quer saber o beta 0, então faz sentido. E depois ele pergunta o R quadrado do modelo. Então vou voltar para cá e vou colocar o que ele diz, né? No item A, ele quer saber qual é o nosso Y barra. No item B, ele quer saber o nosso beta 0 chapéu. E no item C, ele quer o R quadrado do modelo. Todo mundo, quando estava fazendo o teste, conseguiu interpretar isso? Que a questão queria esses resultados? Me digam aí. Vamos lá. Eu lembro que a minha foi do outro modelo. A minha acho que era beta 1 que tá pedindo na questão A. Ah, é?
É, Pensei que era a mesma coisa as duas. eu tô tentando lembrar. Deixa eu ver aqui, eu tenho o print aqui. Você tem aí, beleza. O restante da galera, vocês conseguiram entender lá na hora que era isso que a questão pedia? Deixa eu ver o chat aqui. Quem quiser falar, ligar o microfone, escrever, fiquem à vontade. Tô meio gripado, tá bom, gente? Mas peço desculpas por isso. Mais ou menos, beleza. Que é o primeiro passo para a resolução dos exercícios é a gente entender o que a questão está pedindo. Isso aí é o mais importante, porque senão a gente não sabe por onde começar, não sabe por onde ir. Ah, não, eu achei aqui. A minha tava pedindo, tipo, a demanda média do material selante é quando ele é tal valor, realmente. Só que acho que o que tava precisando, o que aqui precisava era descobrir qual era o beta 1 também, pra poder continuar ela. Que seria É, não, o. Acho que seria o beta 0 do Uldrich. pode crer isso, é. O beta 1 aqui do Gujarati é o beta 0 do Ubers. Sim. Então, beleza, vamos resolver esse daqui da versão A, que foi o que eu tive acesso, que eu peguei. Qual é o lance? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Qual é o passo a passo? Vocês têm que olhar isso, é difícil realmente. Eu não achei esse teste fácil, eu fiz esse teste ontem e eu demorei um tempo para poder fazer. Mas qual a ideia? Tem algumas fórmulas aqui que são importantes a gente saber. Por exemplo, a fórmula dos estimadores de MQO. Isso daqui é muito importante, a fórmula dos estimadores. Então, a do beta zero, como é que eu gosto de lembrar? Eu gosto de lembrar que a do beta zero, ela sempre tem os barras, né? X barra e Y barra na fórmula. Então, ela começa com Y barra igual beta zero chapéu, mais beta 1 chapéu, X barra. Essa daqui é a fórmula do estimador do beta zero. Então, ela já tem tanto o beta zero quanto o Y barra, que é o que a questão quer. A gente vai fazer o quê? O que que a gente vai fazer de passo para a resolução? A gente vai primeiro descobrir o beta zero. Primeiro passo é isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai descobrir o beta zero. E a gente depois vai, a partir disso, descobrir o Y barra. Mas antes de descobrir essas coisas em específico, a gente vai ter que descobrir coisas antes de descobrir o beta chapéu, a gente vai ter que descobrir coisas antes. Eu vou explicar o que que é. Tem essas fórmulas aí. Tem as fórmulas, a fórmula do estimador do beta 1. Que aí esse estimador tem várias fórmulas. Então, por exemplo, a mais clássica de todas, essa daqui, somatório de xi menos x barra, yi menos y barra, sobre somatório de xi menos x barra ao quadrado. A dedução dessas fórmulas, pessoal, elas demoram, assim, é bastante matemática para poder deduzir isso. Então, por isso até que eu não passo na monitoria. Mas é importante saber. Tem outra também, beta 1 chapéu, é igual a covariância de x, y sobre a variância de x. Essa daqui é uma fórmula importante porque tem uma das questões, não sei se é a questão 3, se não me engano, questão 2, que ele pede a covariância de x e y. Então você sabe que você tem que usar essa fórmula do beta 1. Tem várias fórmulas. Poderia escrever mais aqui ainda. Tem fórmula que a gente vai usar agora nessa questão, que é uma fórmula que ela não é tão utilizada, mas é que ela é importante, a gente vai usar para poder resolver. Que é essa fórmula aqui. Vamos lá, vou escrever. X barra é x barra somatório de xi sobre raiz de n x barra somatório de xi. Eu já mostrei essa fórmula em uma das monitorias e mostrei a prova real dela. Né? Se você sair manipulando aqui as coisas, você vai chegar que isso daqui é verdade. Então, por enquanto, tomem isso como verdade. Anotem no fundo do caderno de vocês. Tem uma também que é y barra. Aqui vai ser y barra somatório de xi sobre raiz de n x barra somatório xi. Deixa eu só confirmar se é essa fórmula aqui mesmo. Isso daqui foi minha resolução de ontem. Eu estou conferindo aqui. Pô, eu pensei em muita coisa para fazer isso aqui, cara. Cadê? Cadê a hora que eu coloco isso aqui? Exatamente isso. Aqui, x barra somatório. Aqui é x barra somatório yi. Isso daqui é diferente. Aqui é x barra somatório yi. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Tem essas fórmulas aí, a gente vai partir delas.
para poder resolver, cara. Não, não é uma questão fácil, tá bom? Isso daqui é só para deixar claro para vocês, não é uma questão trivial. Vamos ver aqui o que que ele pede inicialmente na questão. A gente vai começar de novo, né? Como eu falei, a gente vai descobrir primeiro esse beta zero. Então a gente vai fazer primeiro o item B. Só para deixar claro para todo mundo, é o item B que a gente vai fazer primeiro. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu ver aqui como é que foi o pensamento que eu tive. Calma aí, rapidão. Eu estou só acessando aqui minha resolução de ontem, porque eu resolvi ontem isso aqui. Aí a memória já deu uma falhada. Ah, ok. Seguinte, vamos lá. Cara, isso aqui é complexo. Esse negócio aqui, você tem que ter uma visão além do alcance, estilo Thundercats. Vamos lá. Qual o lance? Tem outra fórmula que é importante ser lembrada também, que é essa, ó. Eu vou voltar aqui para a questão, para a galera dar uma olhada no que é fornecido. São esses valores aqui que são fornecidos. E tem uma fórmula, que é outra fórmula para o beta 1 chapéu. Essa daqui, ó. Vou colocar. Beta 1 chapéu é somatório de xi, yi, menos x barra somatório de xi. É isso mesmo? Calma aí. Somatório de y, desculpa. Isso aqui é fácil de se confundir. Tudo isso daqui sobre somatório de xi menos x barra ao quadrado. Tem essa fórmula aqui. Qual o lance? A gente vai descobrir o beta zero primeiro, como eu falei. A gente vai usar essa fórmula aqui do beta 1, essa fórmula aqui, a gente vai usar para descobrir esse cara. Para descobrir esse daqui. X barra somatório de yi. Porque esse cara aparece na fórmula do y barra. Então, o que a gente... Pode Um falar. segundinho só deixa eu dar uma copiada. Pode, claro. Tá aí, ó. Eita. Se você quiser tirar uma foto também, para. Vai ficar gravado, né? Isso aí vai ficar tudo gravado. Mas qual o lance? Isso daí, o aluno meio que já. Vocês podem levar caderno, né? Vocês podem levar coisa para anotar. Mas a ideia é que você consiga sair relacionando as fórmulas. Aí eu vou mostrar para vocês. Sempre a gente vai partir de uma fórmula, por exemplo, a gente tem tudo menos uma variável, menos um cara. Então, nessa fórmula aqui, que eu fiz esse tracejado, a gente tem o beta 1 chapéu, que a questão deu. A gente tem esse somatório embaixo, que é a questão desse somatório. A gente tem esse cara aqui também, esse somatório de xi menos yi. A gente só não tem esse x barra somatório yi, que a gente vai usar. Por que a gente quer descobrir esse cara, esse x barra somatório yi? Que a gente vai substituir ele aqui, nessa parte. Aqui, ó. Bem aqui em cima. Isso daqui tudo por quê? Porque esse y barra vai ser substituído, ó, fazer uma linha aqui de uma ligação, vai ser substituído aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que nessa primeira equação, nessa equação aqui que eu estou chamando de 1, a gente tenha todas as variáveis menos o beta zero. É isso que a gente quer fazer. A gente quer que nessa equação, primeiro, a gente tenha tudo menos o beta zero. A gente já tem o beta 1 chapéu, a gente já tem esse cara. Cadê? Deixa eu fazer aqui um check. A gente já tem esse cara e já temos o x barra. A gente tem que ter, quer dizer, desculpa, o x barra a gente não tem ainda. A gente vai descobrir ele depois, a gente já sabe do que ele é feito, né? Esse x barra ele é feito disso aqui. X barra somatório de xi sobre x barra somatório de xi. A gente tem esse cara aqui e só ele, por enquanto. Uhum. Deu para copiar aí, cara? Eu tava só pensando que você vai trocar também o x-bar naquela forma principal ali. Isso. Vamos lá, Aí vamos depois voltar você naquela... corta? Oi? Depois você vai cortar? Não, né? Não, vou mostrar o que eu vou fazer. Tá bom. A gente tem aquela equação ali. Y barra é igual beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x barra. O professor quer que você olhe para essa forma e você substitua este x barra onde ele tem que ser substituído e esse y barra aqui, ó, onde ele tem que ser substituído. Então vamos fazer isso. Para o y barra, a gente vai ter aqui x barra somatório
YI sobre raiz de N, x barra somatório de XI, igual beta 0 chapéu, mais beta 1 chapéu. E esse x barra é o quê? É aquele cara ali de cima. X barra somatório de XI sobre raiz de N, x barra somatório de XI. Agora a gente tem que olhar para essa fórmula e ver o que a gente tem e o que a gente não tem. A gente tem o beta 1, a gente tem o N, a questão deu para a gente o tamanho da amostra. O que a gente não tem são esses somatórios aqui. A gente não tem esse x barra somatório de YI, só que esse cara aqui a gente consegue descobrir via essa fórmula do beta 1 chapéu. Tô vendo como uma coisa vai concatenando com a outra? Por isso que é uma questão difícil, porque é uma questão que ela demanda que o aluno tenha essas relações na cabeça ou tenha anotada, e mesmo com as anotações, você tem que sair vendo o que você vai substituir. Então, a gente tem esse cara ali, depois a gente vai pegar essa outra parcela aqui, esse x barra somatório de xi. Então, primeiro vamos descobrir o x barra somatório de yi. Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês. A gente vai usar uma biblioteca no Python chamada SymPy para poder fazer isso. Ela escreve desse jeito, SymPy. SymPy. Ok? Essa biblioteca, o que ela vai fazer? Ela é uma biblioteca que trabalha com matemática também. Então, a gente vai fazer uma equação que a gente vai passar tudo isso daqui para o lado esquerdo da equação. Então, a gente vai ter um negócio nessa cara aqui. Beta 1, chapéu, menos. Aí vai ter menos todo esse cara aqui. Somatório de xi, yi, menos. X barra, somatório yi, sobre somatório de xi menos x barra ao quadrado, tudo isso daqui igual a zero. Para usar o SymPy, a gente sempre tem que deixar esse igual a zero na direita. Então a gente vai escrever essa equação e aí vai mandar o computador descobrir. E o computador vai descobrir esse cara para a gente. É o que a gente vai fazer agora. Então tirem foto da equação que a gente vai trabalhar e aí vamos para o código. Vamos lá para o código. Para espelhamento. Vamos para o VS Code. Tá aqui. Eu vou apagar esse cara, que não vai ser necessário. O que a gente vai precisar é import SymPy, desse jeito, SP. Isso daqui vai ser a nossa biblioteca para nos ajudar com essa tarefa. Desculpa, eu ter errado aqui, SP. Então, beleza, vamos trabalhar com ela aqui. Sempre é legal importar outras. O NumPy também é muito usado. Eu não sei se a gente vai usar agora. E o Pandas também é muito bom, mas a gente também não deve usar. Mas sempre é bom, né? Caso precise, já está aqui importado. O que a gente vai anotar? A gente vai anotar os nossos dados. Então, a gente tem aquele XI, YI, que eu vou anotar, né? Eu já tenho até aqui os dados anotados. Vou colocar para a gente não perder tempo só copiando o dado. Então, a gente já tem os dados anotados da questão. Então, XI, YI é esse, o X barra, esse cara aqui. Esse daqui, esse nome meio feio, XI menos X barra, tudo elevado ao quadrado. É justamente esse cara aqui, ó. Eu poderia só ter colocado SQTX, eu poderia ter escrito dessa forma, não seria até melhor, né, se eu escrevesse dessa forma. Mas é esse cara aqui, esse 21.57. Aqui também, né, o 108, eu coloquei de uma forma meio feia, tamanho da amostra e o beta 1. Então, a gente tem esses caras aqui, vamos executar. E aí a gente vai ter que fazer essa nossa equação. O que a gente quer descobrir, né, fazendo essa estimação é o quê? É esse cara. A gente quer descobrir. Vou pegar aqui como é que eu fiz isso. Vou explicar essa parte do código. A gente quer descobrir esse x barra somatório YI, que eu escrevi como x barra YI. E a gente vai fazer isso por meio da fórmula do estimador do beta 1, que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai transformar esse x barra YI em um símbolo matemático. Então, a gente vai usar esse daqui, sp.symbol, e a gente vai transformar. Na hora que a gente faz isso e executa, vocês vão ver que é como se fosse uma variável que vai ser determinada. Tipo como se você estivesse fazendo matemática na mão mesmo. Só que aqui a gente vai fazer no computador. Então, a gente fez isso e agora a gente vai escrever nossa equação 1. A nossa equação 1 é aquela equação que eu mostrei para vocês. É uma equação que ela está nessa forma aqui. Ela é exatamente essa equação. Eu passei tudo para a esquerda e deixei lá ela igual a zero no final. Então, ela é exatamente isso. A equação é o beta 1 menos. Aí vai, né? XI, aquele somatório de XI e YI, menos X barra
YI, que é o que a gente não tem, esse cara aqui a gente não tem, e esse daqui de baixo a gente tem. Na hora que a gente executa essa equação, ela vai aparecer aqui meio feia, né? Que ele já substituiu os valores, então ele já substituiu aqui esse beta 1 por esse valor, já substituiu esse somatório pelo que a gente colocou aqui em cima, e esse cara por esse. Então ficou de variável não conhecida apenas esse x barra YI. Para a gente ter os resultados, a gente coloca results1 é igual a sp.solve, então a gente vai resolver a equação. A gente vai resolver qual equação? Justamente a equação 1, e a gente tem que colocar para qual variável a gente vai resolver a equação. A gente vai resolver essa equação para essa variável aqui, para a variável que a gente não sabe. A gente coloca, dá enter. Ele foi e já pegou o valor. Então ele já pegou aquele somatório que a gente queria saber, aquele x barra somatório YI. Ele tem esse valor aqui. Só que a questão colocou como se ele tivesse uma lista. Quando você coloca entre alguma coisa, ele é uma lista. Então se a gente colocar aqui type, que é para poder saber o tipo de elemento, e colocar esse results1 dentro, vai aparecer como uma lista. Só que eu não quero uma lista, eu quero só o valor. Então eu vou chamar de valor 1, que é esse valor decorrente dessa operação. Ele vai ser o quê? Ele vai ser float. Isso daqui que eu estou fazendo de float, não se preocupem. Isso daqui é basicamente quando você quer transformar algo num número. Então, o número em Python ele é chamado de float. Número quebrado, né? Número decimal. Eu vou passar esse results1, só que esse results1, ele está numa lista. Eu quero acessar o único elemento da lista, então coloco 0 aqui. Na hora que eu faço isso, ele pega o valor que está aqui dentro. Ele pega esse cara e coloca dessa forma. Isso daqui são coisas relativamente elementares no Python, mas para quem nunca estudou a fundo a linguagem, pode ter dificuldade, tipo assim, porra, o que é isso? Float, results1. É basicamente o quê? Esse results1 é uma lista. Na hora que a gente coloca esse 0, a gente está pegando o primeiro elemento da lista, que é esse cara aqui. Só que esse cara está numa notação matemática. Tá vendo que ele está escrito de forma meio diferente, como se fosse uma letra à mão? Para a gente transformar ele num número, a gente tem que colocar esse float abarcando ele. Na hora que a gente coloca o float abarcando ele, ele fica em formato numérico mesmo para sair fazendo operação. Então é basicamente isso. A gente descobriu a primeira coisa importante para, né, descobrir o nosso beta zero. Agora a gente tem que descobrir aquele somatório lá do XI. Como é que a gente vai fazer isso? Dessa forma. Todo mundo acompanhando aqui é meio complexo mesmo, gente. Essa questão é meio complexa. Se vocês querem falar alguma coisa. Mais ou menos? Tá, volta ali rapidinho no código, só quero dar uma olhadinha só. Claro. Eu tava vendo ali que tava pensando assim, só mudou. Essa biblioteca SymPy é a biblioteca que vocês usam para fazer esse tipo de questão. Ah, tem um negócio que você faz na mão. Você monta a equação na mão e manda o SymPy resolver o que ele faz na hora. Então, essa daqui é a primeira etapa. Eu vou compartilhar agora. Posso compartilhar a tela do tablet de novo? Por favor. Então, vamos lá. Beleza, o que a gente fez? A gente descobriu esse cara aqui, ó. Esse cara tá safe. Ó. Esse cara aqui tá ótimo. Descobrimos ele, né? Usando o SymPy. Agora, para a gente aqui na nossa fórmula, a gente ter todos os valores, né? Lembrando, a gente tem o N, a gente não tem ainda esse somatório que eu fiz aqui. Esse somatório, como é que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir por meio dessa fórmula. X barra é igual a X barra somatório de XI sobre raiz de N, X barra somatório de XI. Vocês concordam na hora que a gente olha para essa fórmula que o único valor que a gente não tem nela é justamente esse cara aqui, esse X barra somatório de XI? Porque a questão deu pra gente o X barra e a questão deu pra gente o N. E aí a variável que a gente quer descobrir, ela aparece duas vezes, né? Ela aparece aqui em cima e aqui embaixo. Então a gente vai de novo usar o SymPy para poder descobrir quanto é que é esse cara. A gente vai ter que colocar no formato que o SymPy ele entende, que é esse formato mandando tudo para a esquerda. Então a gente vai ter x barra menos x barra somatório de xi sobre raiz de n, x barra somatório de xi, tudo isso daqui igual a zero. A partir daqui a gente cria a nossa equação. Vamos lá para o Python resolver essa equação que a gente vai ter que resolver agora. Pode?
Vou colocar aqui o tablet para carregar, que está acabando a bateria dele. Então vamos lá, estamos aqui no código e a gente agora vai ter que descobrir o quê? A gente vai ter que descobrir esse x barra somatório de xi. E a gente vai fazer isso por meio da fórmula do x barra, né? É como a gente vai fazer. Então, a gente define uma variável que é o x barra xi, né? Vai ser bem parecido com aquele outro, e a gente coloca sp.symbol, então a gente vai criar um símbolo matemático que vai ter exatamente esse nome aqui da variável. O nome pouco importa, só para o computador saber, ó, ele vai ter que trabalhar com esse x aqui. Tá meio feia a formatação, mas isso aqui não interessa. Depois, o passo seguinte, é a gente colocar a nossa equação, que eu vou chamar de equação 2. Nossa equação 2 é o x barra, que a gente já definiu lá em cima. Aqui, ó, x barra, já temos o valor dele. Vai ser menos. Aí a variável que a gente não tem ainda, que é esse cara aqui, ó, x barra somatório de xi. Tudo isso daqui dividido pelo quê? Isso daqui vai estar dividido, né, que é o denominador, a gente vai dividir. Embaixo tem um termo de raiz quadrada, vocês devem ter visto, né? Então tem uma raiz quadrada de tal coisa. Para isso, para raiz quadrada, a gente tem que colocar SP do SymPy square root, raiz quadrada. E a gente passa o termo que está dentro da raiz aqui nesses parênteses. Que é o quê? Que é o n, tamanho da amostra, que a gente já definiu, vezes justamente esse cara aqui, x barra xi. Fizemos a nossa equação, ela está desse jeito, ele já substituiu os valores, né? Então, o que tinha embaixo lá do x, ele passou para cima, fez toda uma manipulação matemática, e agora é só a gente pegar os resultados disso. Então, results 2 vai ser o quê? Vai ser sp.solve, para ele resolver a equação, e ele vai resolver a equação 2, usando a variável para poder descobrir esse x barra xi que a gente não tem. A gente coloca aqui, dá enter, e ele vai chegar no resultado. Chegou nesse resultado aqui. Esse resultado está dentro de uma lista. Então, para a gente acessar esse valor, né, a gente teria que pegar o results 2 e acessar o primeiro valor da lista, que é o 0, e está assim. Só que quando está desse jeito, ele não está no formato bonito para trabalhar, ele está meio estilizado, estão vendo, né? Como se fosse uma linguagem matemática. Então, a gente vem aqui e coloca float fora para poder transformar num float no número do Python normal, e ele fica dessa forma. Aí que a gente salva como valor 2, essa variável. Então, o valor 2 salvo. Já temos aqui o nosso x barra xi. Com isso, a gente tem em mãos tudo que a gente precisa para calcular o beta zero. Vocês vão ver, ó, o beta zero, ele tem essa expressão que está aqui, ó. Agora, nós temos esse cara e a gente tem esse cara aqui de cima também. A gente tem tudo. Temos o n, temos aqui embaixo, temos aqui, temos o beta 1, só não temos o beta zero. Então, agora o passo é descobrir o beta zero justamente fazendo igual o SymPy. Manda tudo para um lado, manda tudo para a esquerda, então vai ficar menos beta zero, tá ali, menos beta 1. Cara, é manipulação matemática. Imagina fazer isso na mão. Você usa um SymPy da vida, você faz tudo pelo computador. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vocês pegaram a ideia? Essa ideia do SymPy é importante que vocês peguem. Vocês vão usar isso daí mais para frente. Não, sim, sim. O SymPy a gente vai poder colocar a forma já, e tem que ajeitar para 0 direto. Exato. Toda equação que vocês colocarem, vocês não vão escrever ela dessa forma que tá aqui. Manda tudo para a esquerda, com sinal negativo e tal, essas coisas, e define a equação lá. É dessa forma que resolve. Então vamos lá. A gente vai fazer exatamente essa mesma lógica para o beta zero. Parar de compartilhar aqui. Parar espelhamento. Daqui, como eu já fiz ontem, a gente ganha um pouco de velocidade. Aqui já tá. É importante eu mostrar para vocês o raciocínio. Então aqui foi o que a gente fez agora, e agora a gente vai descobrir o beta zero, né? O que eu fiz aqui, ó? Vamos lá, deixa eu fazer por partes. O que eu fiz aqui? Como descobrir o beta zero? Eu defini o beta zero como um símbolo. Então, ó, vocês podem ver que o beta zero aqui, né? O símbolo, ele interpretou que é um beta mesmo da letra grega e colocou zero ali embaixo. E ele é um símbolo matemático, ele é um símbolo que vai ser operado. O certo mesmo seria estar um beta chapéu aqui, né? Beta zero chapéu, mas não precisa se preocupar com isso. E aqui, essa equação 3 é justamente aquela outra equação na hora que você manda tudo para um dos lados, né? Então, eu mandei o beta zero para o lado esquerdo, ele ficou menos beta zero. Você faz isso. Na hora que você faz, você chega nesse cara aqui. Na hora, né, o computador já faz, já está fácil de saber qual vai ser a resposta disso. Mas a gente, de todo modo, coloca results 3, sp.solve,
Vamos resolver o quê? A equação 3 para qual variável? Para a variável beta zero. Resolvemos aqui. A gente vai ver qual o resultado. O resultado está aqui, ó, 869, né? Realmente era só, isso aqui está igual a zero, era só passar o beta zero para o outro lado. Para a gente acessar esse valor, o que a gente faz? A gente coloca o zero aqui, que acessa o primeiro elemento da lista. Isso daqui a gente transforma num float. Está aqui o valor. Então a gente pode colocar valor 3, igual a esse float. Aí você ainda pode printar uma mensagem na tela dessa forma. Você pode printar com fstring, isso aqui eu já mostrei em outras monitorias. O valor de beta 0 é. Aí você passa aqui o valor 3, né, que foi onde a gente definiu esse resultado. O valor de beta 0 é 8,69, tal. E assim a gente respondeu o item B da questão, o item que pergunta qual é a demanda estimada excluindo os efeitos do preço. É essa daqui, a demanda estimada é 8,69 galões. Alguma dúvida nessa parte, pessoal? Algum questionamento? Matemática aí? Estou convosco. Vou botar meu microfone aqui rapidão, calma aí, que a gripe pegou foda aqui agora. Peço desculpas aí, pessoal, estou recuperando de um resfriado. Beleza? Podemos continuar com a questão? Esse daí foi o item Mas, B. Fala aí. se eu quisesse fazer o inverso, se eu Ah, quisesse saber o que seria, acho que o beta zero com o valor que ele deu no item A. fala de novo aí, desculpa, não entendi. Se eu quisesse saber o valor do beta zero com o valor que ele deu no item A. Mas, mas, mas É, aqui esse valor você não sabe se é verdadeiro, essa é a questão. você não sabe se é verdadeiro, mas se você saber já que qual é o beta zero e você saber qual é o beta zero, é só você. Ah, não, só teria que fazer a equação toda assim, eu só tô pensando só no pensamento inverso, só, já que deu o valor, só igualar e achar o beta zero, aquele beta zero. Aí depois é só provar que aquele beta zero não é verdade, com a correção total ali. É, tipo assim, esses valores aqui, ninguém sabe se é verdade, tá Sim, bom? A gente entendo. tá na questão, considerando que a questão nem deu esses valores. A gente viu aqui que é falso, né, o item B, agora. Porque ele coloca que é 10,22, mas a demanda certa é essa daqui, é uma demanda de 8,69, que é o beta zero. Esse beta zero a gente sabe que é verdadeiro. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser a gente voltar lá na equação do beta zero, que é essa daqui, ó. Essa é a equação do beta zero. Opa. A primeirona equação que a gente falou. Y barra é igual a beta zero chapéu, mais beta 1 chapéu, x barra. O item A pergunta justamente esse cara aqui, o Y barra. Agora a gente tem o beta zero chapéu verdadeiro, que a gente calculou no item B. Temos o beta 1 e temos o x barra. A gente tem tudo, né? Esses dois aqui já foram dados direto na questão, no enunciado. E esse daqui a gente calculou agora. Agora é só substituir os valores que a gente faz o item A. Então, o item A, ele sai muito fácil a partir do momento que você faz o item B. É mais uma dificuldade para os alunos ali na hora, né? Você ter essa visão de que é melhor descobrir primeiro o beta zero para depois descobrir o Y barra. Foi um teste difícil, pessoal. Esse teste aí não foi trivial, não. Mas a ideia é essa, fazendo pelo SymPy facilita. Então, o que a gente vai fazer? Né? De novo, mesma coisa. A gente vai criar uma variável para representar esse cara aqui, para representar esse Y barra. A gente não sabe ainda. Vai mandar tudo para a esquerda. Vai ficar assim, igual a zero. A partir disso daqui, a gente vai fazer uma equação e a gente vai mandar o computador resolver a equação. E assim a gente vai ter o Y barra. Então, vamos fazer isso. Parar o espelhamento. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu já pegar aqui o que, que eu fiz. Né? Isso aqui foi justamente o que a gente fez agora. Então, aqui, o que, que é isso?
a gente tem que descobrir o y barra. Então, eu criei uma variável para poder representá-lo, com essa variável aqui. Não importa muito como ela está escrita, né? Ela ficou dessa forma. E a equação é justamente essa, né? O valor 3 é justamente o nosso beta 0. Beta 0 é valor 3. A gente pega o beta 1, tira desse cara, a gente vai ter essa nossa equação dessa maneira. E aí a gente já coloca o nosso sp.solve. Né? A gente vai colocar o que é o resultado. É o sp.solve. A gente está resolvendo a equação 4 para a variável y barra. Executa isso, a gente vai ter uma lista com um elemento, porque só tem uma solução. 2612. Isso daqui de novo, né? Como eu falei, é uma lista. A gente faz isso para poder pegar só o valor mesmo. Fala, o valor de y barra é 2.6112. E assim a gente responde o item A da questão. Da 2.6112, o item A fala que a demanda média é 9.36, então é falso. Conseguiram pegar todo mundo? Alguma dúvida aí, galera tá acompanhando? Consegui pegar sim. Rapidão, só volta só naquela resolução que você fez do Y. Aqui, ó. Valor. Tá. É. Entendi. Tem Uma coisa- como. Quando a gente fazer essa. Quando você fazer essa. Você vai passar o script pra gente. Tem como a gente conseguir pegar esse script pra depois só colocar, tipo, as fórmulas que a gente já tem dentro dos livros do Gujarati ou do Udras dentro dos scripts? E Cara, conseguir selecionar? vamos lá. Eu não sou muito a favor de sair enviando script. Já Entendo. vou ser bem sincero com vocês. Porque, assim, as questões, elas não têm tanta inovação. Então, se eu já mando para vocês o script do jeito que eu fiz, né? Eu resolvi essa questão ontem. Fica muito mão beijada. Eu na monitoria, mostro para vocês aqui. A gente está construindo o script junto. Depois é vocês chegarem no computador de vocês e realmente vocês podem assistir o vídeo gravado e sair copiando do jeito que está aqui. Mas pelo menos você vai ter um trabalho de copiar, entendeu? Essa é a ideia. Não, eu não sei. Não, o que eu tava pensando, já que dá pra usar pra Escolab e usar como algo salvo, era eu pegar o negócio dos bancos de dados do Udrast, essas coisas assim, e colocar como já scriptado algumas formas já só pra facilitar depois os testes. Sim, sim, não. Isso daí com certeza, gente. A coisa que a gente mais faz na programação é reaproveitar código. Tipo assim, tem um negócio que você já fez, um negócio que foi lá, teve trabalho para poder fazer. Tipo assim, você foi, assistiu a essa monitoria, chegou depois no computador e copiaram e fizeram aqui esse código, esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Depois, na hora de fazer os testes, reaproveitem isso. Por isso que é importante vocês organizarem os códigos de vocês. Aqui, eu não sou a pessoa a maior da organização, né? Dá para ver aqui do lado. Mas, por exemplo, aqui, monitoria 6 é hoje. Eu coloquei esses scripts que foi o meu que eu pensei, né, para monitoria. Então, manter uma certa organização é legal para na hora do teste você vai, tal script está aqui, vou pegar, já vou usar para poder resolver a questão. E fazer tudo na hora, descobrir a roda na hora, não dá tempo, cara. Vocês devem ter percebido que o tempo voa na hora que tá fazendo o teste. Tá lá 1h30, passa voando. Então, Eu não consegui abrir o meu sistema, cara, no é, R. Ali só consegui fazer a primeira questão, cara, por causa disso. cara, acontece, assim. Mas mesmo se você tivesse conseguido abrir, você ia perceber que ia passar muito rápido. O tempo no teste é a relatividade do Einstein, né? O tempo passa voando. Então, qual o lance aqui, né? O que é importante a gente ver, a gente perceber que no SymPy, a definição da variável, ela é diferente de quando a gente faz um negócio na matemática pura. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um negócio puramente matemático, assim, ó, isso aqui é importante só para vocês entenderem a lógica da biblioteca, como é que ela funciona. Se vocês tiverem lá uma equação, x ao quadrado mais 4 igual a zero. Vocês têm isso daqui, ok? Esse x é a tua incógnita, é uma variável que você não sabe, é uma variável que você, com a tua cabeça, com a tua mente, você vai ter que trabalhar. Então você ainda não sabe o que é ela. Aí você faz, né? Aqui eu chegaria numa solução complexa, então eu vou facilitar a minha vida e colocar um menos aqui. Pronto, agora a gente chegou a uma solução real. Na hora que você faz isso, vai ter lá x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos raiz de 4, x igual a mais ou menos 2. A gente tem duas respostas, né? A equação de segundo grau, a gente tem duas respostas. Mais 2 e menos 2. Ou seja, matematicamente falando, né? Falando aqui na nossa linguagem, no nosso mundo.
Uma variável que antes ela era desconhecida, era só um x ao quadrado, ela passou a assumir dois valores, ou 2 ou menos 2. É como se você tivesse feito uma redefinição de variável enquanto você resolvia um negócio na matemática. O SymPy, né, o computador, pelo menos o SymPy é assim, né, não sei em outras formas de resolver. A variável, ela não se redefine à medida que você está fazendo a operação matemática. Então, é como se você definisse, por exemplo, um x igual a uma representação, a letra é bem feia, né? X é uma representação, e aí você vai manipular essa representação e você vai chegar em valores. Depois, nos valores que você chegar, você vai ter que colocar lá, valores igual, aí vai ter um valor, né? Valor 1 é igual a 2, valor 2 é igual a menos 2, né? Você chega nos... eu vou mostrar aqui no SymPy esse exemplo, só para vocês entenderem qual é a lógica da biblioteca e a diferença do pensamento dela para um pensamento de um ser humano. Essa equação no SymPy, ela seria, por exemplo, vou colocar aqui, equação 10, um negócio assim. Seria, primeiro, né, a gente definiria x é igual a sp.symbol e x. Então, x é uma variável, uma representação matemática que a gente vai trabalhar. E a gente tem essa equação. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Né? Lembrando que a gente sempre tem que colocar igual a zero no SymPy. Então, a gente chegou nisso. X ao quadrado menos 4. A gente vai resolver essa equação agora. Né? A gente colocou a equação, a gente vai resolver. Então, a gente vai ter o results 10, estou chamando de 10 aqui só porque é um número grande. sp.solve a equação 10, e a gente vai resolver isso daqui para a variável x que a gente definiu agora. X. Fizemos isso. Na hora que a gente faz, o que a gente tem? A gente tem uma lista com dois resultados. Antes a gente estava tendo lista só com um resultado, porque a nossa solução só tinha um resultado. Né? Era um valor lá do somatório que a questão pedia. Agora não, a gente tem dois valores. Então a gente vai ter que salvar, por exemplo, o valor 1 é igual a results. Quer dizer, vamos fazer primeiro assim, né? Results 10, 0. A gente está pegando o primeiro elemento da lista. O primeiro elemento da lista é o menos 2. Só que a gente tem que colocar em formato de float, que é como o Python, né, interpreta os números. Menos 2. Tá aí. Esse daqui é o nosso valor 1. O valor 1 é menos 2. O nosso valor 2 ele vai ser o quê? Vai ser o results 10. E a gente vai pegar agora o primeiro elemento. Esse elemento aqui é o quê? É o 2. Só que a gente converte para um número float. Float aqui, dá enter, pronto. Agora, aquilo que a gente partiu de um símbolo matemático para fazer a operação, a gente chegou que esse símbolo, né, o x, ele assume valor menos 2 ou assume valor 2. Né? Os dois resultados satisfazem a equação. Todo mundo entendeu essa explicação? Isso aqui eu fiz para vocês entenderem como é que o SymPy funciona. Todo mundo pegou? Digam aí para mim. Sim, deu para entender. Perfeito. Isso é importante porque essa biblioteca vocês vão usar muito durante o curso. Porque é isso, o professor deu uma equação lá, você tem a fórmula, você sabe qual fórmula que você tem que aplicar. Vai para o SymPy e resolve por lá. E, de novo, sempre fica atento, porque você pode chegar num caso que tem duas soluções, né? Tanto positiva quanto negativa. Então, né, voltando aqui, depois dessa minha divagação, eu vou deletar essas variáveis, né? Depois que eu definir, por exemplo, definir o x, ele está definido aqui. Se eu quiser deletar essa variável do meu sistema global, eu coloco delx dessa forma. Agora eu deletei o x. Coloco o x aqui, ó, name x is not defined. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que executar essa linha de novo para poder chegar aqui e interpretar que o x é esse 5. É importante, então eu vou deletar o x, vou deletar esse results 10 que eu coloquei, não precisa ficar aí. Vou deletar esse valor 1 e vou deletar o valor 2. Vou deletar essa galera aqui, só para não ocupar a memória. Apagados. Então vamos lá. O que mais a gente tem aqui? A gente fez, então... Cadê? Opa. A gente fez, então, o item A e o item B. Só que a gente fez na ordem inversa porque é mais fácil. Aí depois a questão pergunta. É verdade que a estimativa do coeficiente de determinação é igual a 0,05? Essa daqui talvez seja o item mais fácil dessa questão. Tá bom? O que vocês precisavam saber para resolver esse item? Pode na tela. O R quadrado,
o nosso R2, né, o coeficiente de determinação, ele tem várias fórmulas. A fórmula que vocês tinham que usar é essa daqui, SQE sobre SQT. A questão deu o SQT pra gente. Por quê? Porque ela deu esse cara aqui, ó. Cadê? Opa, aqui, ó. Esse daqui é o SQT, então a gente sabe que ele vale 108 e alguma coisa. A gente precisa do SQE. A gente não tem esse cara. Se a gente tiver o SQE, já temos o SQT, a gente calcula o R quadrado sem problemas. Existe uma fórmula que é a fórmula principal para SQE. Eu nem sei se tem outra fórmula para ele, né? Se a gente for manipulando as coisas, a gente acha outras fórmulas. Mas qual é a fórmula do SQE que vocês têm que lembrar? Essa fórmula aqui. SQE é igual a beta 1 chapéu ao quadrado vezes SQTx. Aqui, destaque para essa fórmula. Fórmula aí anotada. Temos o beta 1 chapéu? Temos. A questão deu para a gente o beta 1 chapéu. Então, esse cara aqui a gente tem. Temos o SQTx? Também temos. A questão deu para a gente o SQTx. Ele tá. Cadê? Ele tá aqui em cima. É o 21 e alguma coisa. Então, gente, agora é substituir valores. Com isso, a gente descobre o SQE, coloca aqui e descobre o R quadrado. Então, essa daqui é a lógica que a gente vai fazer para poder achar o R quadrado. Aí a gente vai ter o R quadrado bonitinho. Anotem essa fórmula, tirem foto, façam o que quiserem. Isso é importante, vocês devem usar para frente. Então, agora eu vou aplicar essa fórmula. Exatamente isso. Vamos voltar lá para o VS Code. Cadê? Tá aqui. Ó, aqui eu até anotei, né, meu passo a passo, tem que ser bem didático. Eu fiz aqui, ó. Passo para calcular R quadrado. R quadrado é SQE sobre SQT. O SQE vai ser esse daqui, vai ser o nosso beta 1 ao quadrado. Esses dois asteriscos é para você levar um número ao quadrado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2 asterisco 3, isso daqui é 2 vezes 3, que é 6. Vocês vão ver. Se eu colocar 2, aqui, 2 asteriscos, isso daqui é 2 ao cubo, que é 8. Aí vai ao cubo. Se colocar mais, aí eu não sei o que dá, né? Nunca testei. Mas é isso, só para vocês entenderem o que é o asterisco. Então a gente tem aqui beta 1 ao quadrado, tudo isso daqui multiplicando o quê? Multiplicando o xi menos o x barra, tudo sobre 2, que é o nosso SQTx, eu que não chamei ele assim. Então, a gente calcula o SQE dessa forma, né? O SQE é esse cara. O nosso SQT é justamente aquele yi menos y barra, tudo sobre 2, ele é o próprio SQT, por isso que a variável está sendo definida assim. E o nosso R2 vai ser o quê? Vai ser o SQE sobre o SQT. Por isso a gente acha, dá até para a gente colocar num print com fstring, o R2 do modelo aí você passa aqui o R2. 0.1017. A questão fala que é 0.0509, falso. E assim foi resolvida a questão 1 do teste de vocês. Alguma dúvida, questionamentos? Falem aí, galera. Todo mundo acompanhando? O pessoal tá quieto aí? Gabriel entendeu? Fala aí, pessoal, alguma dúvida nessa questão? Podem dizer, senão a gente passa para outra. Queria saber mais da segunda questão mesmo, porque a segunda questão eu olhei e não consegui fazer, realmente. Tranquilo? Vamos embora para a segunda questão, então. Eu tô mais afim. Ó, pessoal ali, sem dúvidas. Deu para entender, ótimo, beleza. Segunda questão, galera, também o Simpai vai ser o amigo de vocês. Já vou dando esse spoiler aí. Vamos lá, o que vocês têm que fazer? Questão 2. E digam aí se todo mundo vê a questão 2. Vou colocar aqui ela agora no quadro. Todo mundo vê a questão 2? Então dar um zoom aqui nela. Agora eu vou mudar para o chat para poder ver se vocês viram a questão. Tá? É para estar compartilhando aí. Tá compartilhando sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Vou já abrir aqui meu script do VS Code. Cadê VS Code? Vou colocar aqui agora
colocar... É um novo script, né? Aula Q2, 1.py. Um nome bem feio, né? Eita, coloquei errado. Agora sim. Aqui tá a minha resolução. Eita. Vamos lá. Vamos lá. O que que a gente precisa disso daqui? Primeiro, é importar o nosso amigão, import SymPy, SSP. Vocês podem importar também. Entendeu? Assim, SSP. Vocês podem importar o NumPy também, não sei se a gente vai usar, mas sempre é bom tê-lo. E importar o Pandas. O mais importante é o primeiro, tá bom? Só que como não tem tanto problema a gente sair importando biblioteca, o ideal é importar as que a gente mais usa em econometria, né? Essas aqui são muito usadas. Vou importar também o status models. Import status models.formula.api smf. Essa daqui, pessoal que acompanha as monitorias já viu muitas. Essa daqui a gente usa demais. Então talvez a gente use também. Então vamos importar aí. Vamos lá, o que a questão diz? Primeiro, qual o tamanho da amostra? Vamos lá, o que a questão deu, né? A questão, ela coloca lá, tem uma amostra, e ele faz vários modelos a partir dessa amostra. Então, ele faz um modelo constante, que é um modelo que não tem variável explicativa, é um modelo só com um regressor. Faz isso. Ele faz também o quê? Modelo 1, que é esse modelo do salário. Né? Faz aí, modelo 1, salário e vendas. Modelo 2, salário e log do salário. Modelo 3, salário e market share. Né? Acho que é... não, retorno das ações no mercado. Aqui. Depois faz com o LN dele. E assim depois faz os modelos com o LN do salário. Ele sai fazendo vários modelos. Então ele quer saber primeiro qual é o tamanho da amostra. O que vocês têm que fazer para isso daqui? De novo, é a aplicação de fórmula, tá bom? Esse cara aqui é a aplicação de fórmula. Qual é a fórmula que vocês têm que saber? O ideal é que o professor tivesse passado as fórmulas nas aulas anteriores ou no próprio dia, né? Chegasse e desse a fórmula. Caso não tenha feito isso, eu vou passar a fórmula para vocês, porque é uma fórmula que pode aparecer novamente. A fórmula é esse cara aqui. Espelhamento. Todo mundo aqui vendo, né? Questão 2. O item A. A fórmula é essa daqui. Variância do nosso estimador do beta zero, né? Do beta zero chapéu. Ela vai ser o quê? Vai ser sigma ao quadrado sobre n. É esse cara aqui. Deixa eu só confirmar aqui a fórmula. É isso aí mesmo. Essa fórmula aqui. O que a gente tem? A variância do nosso estimador é sigma ao quadrado sobre n. Esse cara aqui, a gente não sabe qual é o valor dele. A questão não forneceu para a gente. Então, a gente tem que usar o estimador dele. O estimador desse sigma ao quadrado, que é o sigma quadrado chapéu, ele é o SQR dividido por n menos k. Ele é esse cara aí, tá bom? E ele pergunta, né? A questão pergunta o tamanho da amostra. Ele é esse cara aqui. Então, já anota essas fórmulas, né? Esse cara, na hora que você tira a raiz dele, a raiz desse sigma quadrado chapéu, ele é o erro padrão da regressão. Né? Tem lá o erro padrão da regressão, que às vezes o professor fala em sala de aula, ele é a raiz desse cara aqui. Né? Na hora que você tira a raiz dele, tira aqui também, você chega no erro padrão da regressão. Então, o que a gente vai ter que fazer? Né? O que a gente vai ter que fazer de manipulação aqui? A gente vai ter que tirar uma raiz quadrada desse lado e desse lado. Na hora que a gente faz isso, a gente vai ter o quê? A raiz da variância é o desvio padrão, né? Desvio padrão, raiz da variância. Então, a gente vai ter o desvio padrão do beta zero é igual a raizona de sigma 2 sobre n. Esse sigma 2 a gente não tem. Se a questão tivesse dado para a gente, né, a variância do modelo, né, a variância dos resíduos, a gente só substituiria. Como a gente não tem, a gente faz o estimador. Então, esse cara aqui é o estimador. dp beta chapéu é igual a raiz. Esse estimador, esse sigma chapéu 2, ele é esse SQR sobre n menos k. SQR dividido por n menos k. Tudo isso daqui dividido por n. Esse k, o que é o k? O k, isso daqui é importante, isso daqui, nossa, eu errava muito quando eu estava fazendo econometria. O k é o número de parâmetros no modelo. Lembra assim, k, número de parâmetros no modelo. Então, por exemplo, se eu tenho um modelo que só tem uma constante, um modelo que só tem o beta zero,
né? Não tem beta 1, beta 2, nada. Se o modelo só tem o beta 0, K igual a 1. Se o modelo, igual o que a gente costuma ver, né? Y é igual a beta 0, né? Y chapéu, beta 0 chapéu, beta 1 chapéu X. A gente tem esse modelo aqui. A gente tem beta 0, tem beta 1. Então, nosso K é igual a 2. E assim vai, tá bom? Anotem isso, que isso é importante. Então, como a gente está falando do modelo constante, essa fórmula aqui, pessoal, isso aqui é importante dizer também. Essa fórmula aqui, ela só vale para o modelo com constante, que é o modelo CTE, aquele primeiro modelo ali que o item deu. Essa fórmula aí é aplicada a ele. Então, nosso K é igual a 1. Então, o que a gente tem? dp do beta 0, chapéu, é raiz de SQR sobre n menos 1 dividido por n. Aí a gente manipula isso daqui, né? A gente faz um jabaculeiro. Fazendo isso, a gente vai ter beta 0 chapéu é igual a raiz de SQR sobre n vezes n menos 1. Pronto, temos isso daqui. E a gente vai usar quem? O nosso querido SymPy, para poder resolver. Por que a gente vai usar o SymPy? Porque a gente tem o desvio padrão do nosso estimador, do beta 0, porque ele aparece ali como um dos resultados do modelo, e a gente tem o SQR desse modelo constante, né? O modelo constante que a gente está trabalhando. Então a gente tem esses dois caras, a gente só não tem um N. Então a gente vai colocar para o SymPy descobrir qual é o valor do N. Pegaram a lógica? Se quiserem copiar aqui, tá bom? Podem copiar. Se quiser copiar alguma coisa, tirar foto. Então vai ficar gravado, né? Mas essa é a ideia. Agora a gente vai mandar essa fórmula aqui pro SymPy. É o que a gente vai fazer. Então vamos lá? Vamos fazer isso. Deixa eu tirar aqui o negócio. É assim que a gente vai descobrir o N. Vai copiar os dados, né, primeiro. Então, né, aqui o item A, que eu estou fazendo aqui, vou explicar para vocês. Vamos lá, item A. A gente tem o desvio padrão do beta 0 porque a questão dá que é 0.3665. Esse cara aqui que é o desvio padrão do beta 0. 3665. A soma dos quadrados dos resíduos para esse modelo aqui, o SQR, é isso aqui, 56.4178. Aqui também. Vamos definir essas variáveis. E o N é o quê? O N é aquela variável que eu falei que a gente vai definir, que a gente não sabe o tamanho da amostra, e a gente vai chamar de N, e a gente tem que descobrir o valor desse N, né? Justamente como o SymPy funciona. Coloquei naquela fórmula, a gente tem essa equação. Tá aí a equação que a gente vai estimar. Fazer isso daí na mão, galera, é uma loucura. Você vai chegar na equação do segundo grau com isso daí. E, né, olha só que coisa feia. Bem melhor mandar o computador resolver. Então, como é que a gente vai fazer isso? De uma forma de sempre. Result zoom. sp.solve. Resolver o quê? A gente vai resolver a equação 1 para a variável n, que a gente não sabe, né? É o que não está definido ali. Fizemos isso. O computador já fez. Como é uma equação do segundo grau, a gente tem dois valores. A gente tem menos 20 e 21, né? O tamanho da amostra, ele não pode ser um número negativo. Isso aí não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido o tamanho da amostra menos 20. Então, a gente chegou à conclusão que o tamanho da amostra é o quê? Isso daqui é uma lista com dois elementos. O Python, ele sempre começa a contar do zero. Então, na programação, né, em geral, a programação funciona assim. A gente conta 0, 1, 2, 3, 4. Então, tem 5 dedos aqui. A gente está no número 4. Por quê? Porque a gente começa a contar do zero. Por isso que a anotação do Udrit, ela é tão bem-vinda. Porque o Udrit também começa a contar do zero. Ele começa a contar do beta 0. Ele não conta do beta 1. Então, é mais um motivo que na programação facilita a anotação do Udrit, né? Você começar a contar do beta 0, porque na programação a gente conta também do zero. Então, o que eu vou fazer? Nesse tamanho da amostra, eu vou pegar o cara do result zoom, que é o elemento 1. Por que é o elemento 1? Porque esse cara aqui é o elemento 0. Então, a gente vai pegar result zoom, elemento 1. Na hora que a gente faz isso, a gente tem, né, o número lá 21 nessa anotação estilizada, né, da matemática, e a gente tem que colocar no formato numérico, então a gente coloca aqui um float. Foi. Tamanho da amostra. Aí a gente pode dar um print na tela, né, colocar com f-string, o tamanho da amostra aí passa aqui tamanho amostra. Se você só fizer isso, vai aparecer esses decimais aqui na frente, aqui atrás, né, essa coisa feia. Então o que vocês fazem? Você vem aqui e coloca
dois pontos, ponto 2F. Ele vai colocar até a segunda casa decimal, o tamanho da amostra é 21. Aí você vai e apresenta isso para o professor e ele te dá um 10. Então, essa primeira parte é assim que calcula o tamanho da amostra. Alguém conseguiu fazer essa questão lá na hora? É um item difícil. Alguém conseguiu fazer? Veio a fórmula na cabeça? Alguém está pedindo para entrar? Acho que não. Não, cara, essas questões de tamanho da amostra, elas demandam que você soubesse. Se o professor tivesse dado a fórmula, tivesse dado assim o caminho, teria facilitado. Mas é assim que faz. Você tem que lembrar dessa fórmula do desvio padrão quando a gente tem um modelo só com constante, né? Quando um modelo só tem a constante. Fiquei confuso também com a tabela. Cara, a tabela é isso, ó. A tabela o que que é? A gente tem uma mesma amostra, tudo é a mesma amostra, de tamanho 21. E aí, dessa amostra, o professor ele saiu fazendo vários modelos. Então ele fez um modelo que só tem o salário, o intercepto, e não tem nenhum regressor. Aí ele chegou nesses resultados aqui. Fez um que só tem vendas, fez um que só tem o log das vendas, para poder saber o efeito percentual dela. Um que só tem o retorno das ações, um que tem o log do retorno das ações, e assim fez. E depois feito um salário. Ele foi estimando vários modelos. É isso que essa tabela diz. E você tinha que saber qual modelo ia te ajudar para fazer a análise. Essa é a ideia da tabela. Tudo bem? Podemos ir para o item B? Se tiverem tirar alguma dúvida aí do item A, do tamanho da amostra. Pode ir pro B. Pode ir para o B? Beleza, então vamos lá. Item B. Estime o erro padrão e o coeficiente de determinação do modelo 4. O erro padrão é justamente aquele erro padrão do modelo que eu comentei antes ali, que a gente usou a fórmula dele para resolver o item A. E o coeficiente de determinação é o R quadrado, né? O R quadrado ali. Então a gente vai ter que fazer isso só que com o modelo 4. O modelo 4 é esse daqui, né? Que tem o salário e o log do salário. Então vamos fazer com esse cara. Qual o lance? Deixa eu compartilhar aqui o tablet. Tirem foto, tá bom? Ó, isso aqui é importante para vocês. Tirem foto aí dessa tela para vocês ficarem vendo os valores, mesmo quando tiver no tablet aparecendo. Acabei de tirar uma foto aqui. Então vamos lá, foto tirada. Vou compartilhar aqui a tela do tablet. Vamos lá. Então o que a gente tem aqui no item B? Ele quer no modelo 4, né? Então vou colocar aqui mod 4. Mod 4. Ele quer o erro padrão do modelo, que é esse cara aqui, esse sigma chapéu. E. Opa, sai. Foi mal, calma aí. É que a Siri está tentando entrar aqui hackear o tablet. Então vamos lá, erro padrão. E também tem o R2 desse modelo. Então a gente tem que descobrir essas duas coisas. E esse cara aqui a gente não tem. A gente tem a fórmula do estimador dele, que é essa daqui. Fórmula do estimador da variância do modelo. Ela é o SQR dividido por N menos K. Essa é a fórmula que a gente vai usar. Vai ser uma aplicação direta de fórmula, basicamente. A questão quer o quê? A questão quer o sigma chapéu. Então a gente vai ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados, raiz aqui, raiz aqui. Aqui a gente vai ter o sigma chapéu, é raiz de SQR dividido por N menos K. O K, vocês lembram que eu falei para vocês que é o número de parâmetros do modelo? Esse modelo 4 ele tem dois parâmetros, ele tem um beta 0 e ele tem um beta 1. Então o K dele é igual a 2. E o tamanho da amostra é sempre o mesmo. O tamanho da amostra é 21, né? Ele não muda, ele fez os modelos sempre com a mesma amostra. Na hora que a gente faz 21 menos 2, isso daí dá 19. Então, essa parte aqui do erro padrão do modelo, ele virou só uma aplicação de fórmula. A gente tem esse SQR e 19, né? É uma constante. A gente faz isso e calcula a raiz dele. Resultado, né? A gente vai ter que só aplicar essa fórmula aqui. Não precisa nem usar o SymPy. Pode usar o próprio NumPy mesmo para fazer.
Então a gente vai aplicar essa fórmula aí, que eu mostrei para vocês. A gente vem aqui, separar. Item B agora. Item B. O erro padrão, né, da regressão do modelo 4, vou chamar desse jeito, vai ser np.squareroots. Isso daqui é o quê? Eu estou acessando da biblioteca NumPy o módulo da raiz quadrada. Mas antes disso, a gente tem que definir o SQR desse modelo. Então, SQR mod 4. Ele é o quê? Ele é esse cara aqui, 54.5117. A gente vem aqui. Essa vírgula a gente tem que tirar, tem que colocar ponto. Né? O separador decimal é ponto. Então aqui a gente vai ter SQR mod 4 dividido por 19. Né? Já estamos tirando aqui a raiz quadrada disso. Print com fstring o erro padrão da regressão do modelo 4 a gente passa aqui dentro esse EPR4, o mod 4. O erro padrão da regressão no modelo 4 é 1.6938, é esse número quebrado. Se você quiser deixar mais bonito, você coloca aqui 2.2f. Ele vai e coloca só duas casas decimais. Né? Só se quiser, senão pode deixar completo mesmo e aparece assim. Então, beleza, isso daqui é a primeira parte do item. E depois ele pergunta qual é o R quadrado. Então, é o R2 no modelo 4. E aí tem outra forma do R quadrado que é importante a gente saber. Que é essa daqui, Várias fórmulas. Essa monitoria aqui vai ser só fórmula, praticamente, para vocês anotarem no caderno e ver, essa fórmula aqui talvez dê para usar nessa questão e tal. Então, vamos ter lá. Outra fórmula do R quadrado, do R2. R2 é igual a 1 menos o SQR do modelo dividido pelo SQR do modelo constante. Pronto. Essa fórmula aqui vocês vão e anotam também, que vai ser importante. Nesse caso da questão, a gente quer saber o R quadrado. A gente já tem esse SQR do modelo com a constante, porque a questão deu. E a gente também tem esse cara, porque é o SQR do modelo 4. Eu venho aqui, substitui os dados e acho o R quadrado. Simples assim. A gente vai substituir nessa fórmula e vai descobrir qual é o R quadrado desse modelo 4. Vou parar o espelhamento aqui, tirem foto, tá bom? Podem tirar, vou parar o espelhamento. A gente tem, então, o R2 mod 4. Mod 4. Ele vai ser 1 menos o SQR do modelo 4, que é esse cara aqui, dividido pelo SQR do modelo constante, que é esse SQR que eu coloquei ali do lado. Na hora que a gente dá Enter, a gente chega aqui e acessa 0.033. É isso daí, deixa eu conferir aqui, ver se está tudo certo. Beleza, beleza. Isso aí. R2 do modelo 4, perfeito. Chegou 0.033. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui nessa parte? Podem falar aí, ligar o microfone. Vou mutar o microfone de novo aqui, só um momento que eu estou meio gripado. Ok, pessoal, peço desculpas aí pelo estado de saúde. Então, beleza, é assim que acha no item B. Cara, realmente, assim, a econometria, dependendo da abordagem e tal, ela tem muito isso de fórmula, que você tem que sair lembrando. Coisa da Ampeg também é a mesma coisa. Você vai fazer a prova de econometria da Ampeg. Muita coisa é fórmula que você tem que lembrar, que você tem que saber quando aplica, saber se a fórmula vai te ajudar no certo caminho e ter, né, esse pensamento para poder aplicar a fórmula. Então, nesse sentido, é legal, é interessante a disciplina com o professor que vocês estão fazendo. Que, né, tem muito essa parte de aplicação de fórmula. Mas é isso. Então, é muita coisa realmente que fica até um pouco decoreba, talvez.
mas é importante todo mundo, é bom para poder treinar a memória, principalmente. Você olhar um problema assim e ver, caraca, eu acho que essa fórmula aqui pode me ajudar. Então, nessa parte do raciocínio lógico, é muito boa essa matéria para você treinar isso. Né? Você olhar aqui uma questão dessa e meio que ter uma noção do que você tem que fazer. Então, esse item C aí que ele fala, né? Estime o valor do somatório do marketing. O que vocês tinham que ter pensado aqui nessa etapa? Vou mostrar para vocês o que vocês tinham que ter pensado. É o seguinte, vamos lá. Primeiro vou dar uma informação que talvez pouca gente saiba, porque é uma informação também que eu não passei na monitoria. Eu devia ter passado até, peço desculpas. Que é o seguinte, ele quer o somatório desse marketing. Tá bom? Ele quer o somatório desse cara aqui. Qual vai ser o raciocínio que a gente tem que ter para poder fazer esse cara? A gente vai ter que pensar assim, cara, eu quero o somatório desse marketing. Então, talvez um modelo que inclua ele me ajude. Então, esse modelo 3 aqui me ajuda, porque esse modelo 3 tem um intercepto e tem esse marketing, né? Talvez esse cara seja o caminho. E quais fórmulas a gente tem? A gente tem essa fórmula aqui, ó, que a gente já usou na monitoria. Cadê? Deixa eu pegar aqui. A gente tem essa fórmula. Som barra é igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x barra. Pensa só como essa fórmula pode ajudar a gente. A gente tem lá no modelo 3, né, que eu comentei. Cadê? Modelo 3. No modelo 3, a gente tem esse beta 0 lá do modelo 3 e temos o beta 1. Esse cara, ele ainda é desconhecido, a gente ainda não tem ele. E o que é esse x barra? Né, vamos esmiuçar o x barra. O que ele significa? X barra, ele nada mais é do que 1 sobre n somatório de xi. Então é o seguinte, repare só. Se eu souber qual é o valor do x barra, se eu descobrir quanto vale esse x barra, eu consigo saber o somatório de xi só multiplicando por n, né? Imagina que eu multiplico por n desse lado, multiplico por n desse lado. Esse n corta com esse n, eu vou ter somatório de xi é igual a n x barra. Né? É como se eu tivesse realmente passado o n para o outro lado. E o n eu tenho. Eu tenho o tamanho da amostra. O nosso n é igual a 21. A gente descobriu ali no outro item. Se a gente tiver o x barra, a gente sabe qual é o somatório de xi. Esse xi é justamente o que? O xi é o market que a questão está colocando. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter. Aí você tem que pensar numa forma de descobrir esse cara, de descobrir o y barra. Com o y barra, você descobre o x barra. Com o x barra, você descobre o que a questão pede. Então, qual é o segredo para poder descobrir o y barra? Para descobrir o y barra, o segredo é um modelo constante. Modelo constante. Na hora que você coloca um modelo que ele tem essa cara, y chapéu, é beta 0 chapéu, né? Você tem um modelo que não tem nenhum regressor. O modelo é só isso. O nosso valor do beta 0 estimado, ele é a média de y. Ele é esse cara. Então, ó, mais uma relação para você notar. Quando você tem um modelo constante, um modelo que não tem nenhum regressor, só tem o intercepto, o próprio estimador do intercepto, que é o beta 0 chapéu, ele é o y barra. Então, com isso, a gente tem a informação do y barra. Né? Lembrando, todos os modelos ali estão estimando o salário. Então, tanto o modelo com a constante, ele tem o salário como dependente. O modelo 3 também tem o salário como dependente. Então, você vai e descobre a média dele assim. Eu vou mostrar para vocês isso daqui num exemplo, que fica mais fácil. Para espelhamento. Vamos lá pro VS Code. Ó, eu vou dar aqui um exemplo, só para vocês verem isso daí na prática. Eu vou pegar aqui um DF, que ele é u.data. Opa, eu não importei o widget. Então, aqui, ó, import o widget as u.data u. E eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar o CEO salary, o salário do CEO. Peguei. Tem aqui essa variável, salário do CEO. Se eu rodar um modelo que não tem nenhuma variável dependente, que só tem o intercepto, para esse salário aqui, colocando o salário como dependente, eu chego na média do salário. Foi o que eu mostrei para vocês agora ali no tablet. Foi exatamente isso. Então vamos testar aqui. Então eu vou criar um mod 1. Mod 1 não, porque a gente já está chamando de mod 4. Chamar de mod 10, vai. Vai criar um mod 10, que ele é uma regressão linear. Então vou colocar aqui SMF ou LS. Na dependente, a gente vai colocar o salário.
o salário. E na explicativa, eu vou colocar um 1. Esse 1 aqui significa que não tem variável explicativa. Significa que eu estou trabalhando apenas com a constante, né? E aí eu coloco aqui data é igual ao DF, porque ele vai pegar os dados daquele DF, e vou dar um ponto fit aqui no modelo, o modelo ajustar. Na hora que a gente faz isso, a gente pode dar um mod 10.summary, e eu vou printar esse cara para poder aparecer bonito na tela. Tá aqui. A gente chegou nesse valor do intercept, tá vendo? 1281.11. A gente chegou nesse cara. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acessar no meu data frame a coluna do salário. A gente faz isso dessa forma. Pego o DF, passo o salary. Eu peguei todo o salário. Vou tirar a média dele. A média é só você colocar um ponto mínimo no final. 12881. 12881. Então, vocês veem aqui que rodar um modelo sem nenhuma variável explicativa e a gente pega o beta zero é a mesma coisa da gente pegar a coluna do salário, né? Aqui é o meu data frame total. Quando eu coloco só DF, aparece tudo. Coloquei DF salary, ele pega só a coluna do salário. Então, repara, tem essa coluna do salário, pegou a coluna, pegou os valores dela. Coloquei um ponto min, ele pega a média. Então, a média é exatamente igual ao intercepto. Então, foi isso daqui que eu usei, tá bom? Só para explicar o que foi. Vou dar um del def, del mod 10, só para poder apagar essas variáveis aqui, que não vão ser mais usadas. E é isso, eu fiz para explicar. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer na questão, né? Que a gente vai fazer para poder resolver o item. Todo mundo pegou essa ideia que eu mostrei aqui agora no exemplo? Me digam aí. Para saber se está todo mundo comigo. Esse lance do beta zero, chapéu, no modelo que não tem nada, ele ser o Y bar. Beleza. Vai que cai amanhã isso daí, né? No teste ali no final da aula. Então, beleza. A gente vai ter que usar essa lógica. Então, a gente tem aqui o nosso Y barra. O nosso Y barra é esse 16566. É isso que o professor queria que você pegasse. Então, ó, voltando aqui para o tablet. A gente temos o Y barra. Aqui nesse modelo, ó, a gente tem o Y barra, temos o beta 0 lá do modelo 4, temos o beta 1, só falta o X barra. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o nosso glorioso SymPy para resolver isso. SymPy, a gente vai descobrir o X barra. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o Python. Vamos voltar aqui para ele, eu já fiz esse código antes, então vai ajudar a otimizar o tempo. Esse item aqui, só para ver, é o item C. C. Qual que é a ideia dele aqui? Tem C. A gente vai pegar o Y barra, que é justamente aquele valor ali que eu falei para vocês, do 1.6566, né, no modelo sem nada. Vamos pegar o beta 0 e o beta 1 do modelo 3, que a gente já tem. E aí, com isso, né, vamos voltar aqui para o script, que vai pegar esses valores que a questão deu. A gente vai criar um símbolo, que é o X barra, para poder descobrir ele, né, descobrir quanto é que é a média ali do X. Coloca isso numa equação, nesse estilo, a equação fica dessa forma, né, quando a gente passa tudo para a esquerda, coloca para resolver, e a gente chega nesse valor do X barra é o 37. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar esse valor. Então, eu vou colocar aqui como valor X bar, por exemplo. Né? Eu chamei ele a variável X bar, valor X bar. Ele é o quê? Ele é o results 3, acessando o elemento 0, e tudo isso daqui com float do lado, para poder converter para um número que o Python entenda. Tá aí, é esse valor. O que a gente tem que fazer agora? A gente quer o somatório, sum do X. O somatório do X, a gente viu que é justamente a gente pegar esse X barra e colocar e multiplicá-lo pelo tamanho da amostra, que a gente sabe que é 21. Então, a gente pode simplesmente chegar aqui, né? A gente define, né, o tamanho da amostra já está aqui definido. A gente pode chegar e simplesmente multiplicar, né? A gente vai, coloca 21. Eu poderia colocar aquele tamanho da amostra para multiplicar, mas já vou colocar 21 aqui direto, vezes o valor de X barra. O valor de X barra. Com isso, a gente tem 793.29, né? 7.3.30. Então, é isso. Aí você vai e coloca lá na tua resposta, né? Print, o valor do somatório de market é... Aí você coloca aqui esse sum X, tá vendo?
Você vai e coloca esse sum x que já vai aparecer. O valor do somatório de market é 793,30. Resolvido o item. Vamos avançar aqui para a gente tentar ficar dentro do tempo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Conseguiram pegar? Deu certo? Para ver se a gente passa para o próximo. Não me deixe no vácuo. Cadê? Alguém mandou um joinha, beleza. Karen mandou um joinha. Vambora. Próximo item. Estime o valor da covariação entre salários e vendas. Qual é esse lance? Esse tá um pouco mais difícil, essa daí. Essa daqui é um pouco mais complexa. Ela demanda um raciocínio um pouco maior. Vamos lá. Covariação salário e venda. Vamos ver essa daí e a gente vê o e fecha a monitoria, pode ser? Talvez a gente acabe passando um pouco das 8. Só ver se está todo mundo de acordo com isso. Se tiverem de acordo, mandem um joinha aí no negócio. Talvez a gente pare. Beleza, Karine tá de acordo, fechou. Então vamos fazer isso, ok. Vamos lá, vamos avançar aqui para a gente finalizar, né, as duas questões da prova. Qual que é essa ideia? Ele fala ali, ele pergunta, né? Estime o valor da covariação entre salários e vendas. Então, de novo, a gente vai ter que pegar um modelo que tenha salário e venda. A gente tem esse modelo 1. O modelo 1 é um modelo que fala de salário e fala de venda. Então, desculpa. É isso mesmo, modelo 1. Salário e venda. Vamos aqui para o nosso tablet. Esse é o item D, né? Item D. Covariação, salário, venda. Né? Salário, a gente já viu que é a nossa variável do Y e venda a nossa variável do X. Qual fórmula o professor queria que vocês lembrassem? Ele queria que vocês lembrassem dessa daqui. Beta 1 chapéu é a covariância de X com Y sobre a variância de X. Temos isso. Ele quer saber esse cara. Então, esse cara aqui, ele é desconhecido e ele está para ser descoberto na questão. Né? O grande lance da questão é você descobrir ele, né? Ele está para ser descoberto. O beta 1 chapéu a gente já tem, e essa variância aqui do X a gente não tem. Então, vocês já podem ver assim, caraca, vou ter que descobrir qual é a variância do X. Não temos a variância do X, a questão não forneceu isso. Então, a gente vai usar um estimador para a variância do X. A gente vai estimar a variância dele. Qual é o valor do estimador da variância de X? Ó, cheio de fórmula aqui para vocês. O valor do estimador da variância é esse cara aqui. Variância do X é igual a 1 sobre n-1 vezes somatório de xi menos x barra ao quadrado. Esse cara aqui a gente já viu antes, que é aquele SQTX. Esse cara aqui. Então, essa fórmula aqui, de novo, anota, fórmula para caderno, isso daqui, ó. Estimador da variância do x. Não temos a variância do x, temos que estimá-la. Então, é isso. Esse menos 1, n-1, é porque é o estimador não viesado. A gente poderia ainda colocar assim, estimador não viesado da variância. Aqui a gente não precisa se ater agora. A demonstração estatística disso daí também é bem pesada. Então, beleza, a gente tem isso. Então, temos essa fórmula. A gente pode reescrever como variância de x é igual a 1 sobre n menos 1 SQTX. Aí você tem que ir lembrando das fórmulas, né? Você tem que ir vendo assim. Olha, tem uma fórmula que pode me ajudar, que é essa daqui. SQE é igual a beta 1 ao quadrado vezes SQTX. Ó, essa fórmula aqui tem SQTX. A que eu quero precisa do SQTX. Então, todo o nosso lance virou descobrir o SQTX. É descobrir esse cara. Porque o N a gente já tem, né? A gente sabe que o tamanho da amostra é 21. Então, virou descobrir o SQTX. A gente tem que descobri-lo. O que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte. A partir dessa fórmula, dessa daqui, a gente consegue descobrir o R quadrado. Como? A gente divide ambos os lados da equação por SQT. Então, a gente divide SQT aqui e SQT aqui. Na hora que a gente faz isso, o SQE sobre SQT, ele vira o R quadrado. O beta 1 chapéu continua aqui, né? Beta 1 chapéu ao quadrado vezes SQTX sobre SQT. Agora, todo lance, né?
Então vamos lá, o que que a gente tem agora? A gente tem o R quadrado, porque o R quadrado, a gente usar aquela fórmula lá do R quadrado é 1 menos o SQR do modelo sobre o SQR da constante, né, do modelo com a constante. A gente tem esse beta 1 chapéu, a gente não tem o SQTX e a gente não tem o SQT. Agora, a gente vai ter que dar um jeito para poder descobrir o SQT. Gente, é isso daí. São várias etapas que tem que ir fazendo. É um negócio até meio bizarro, assim, para poder fazer. Aí, o que que vocês têm que lembrar, né? O que que vocês têm que ter a ideia ali na hora. Quase místico, né? Ter essa ideia. O SQT, ele é o SQE mais o SQR. A gente pode dividir tudo por SQT. Tá? A gente divide aqui por SQT, divide aqui por SQT. Na hora que a gente faz isso, SQT sobre SQT fica 1. O SQE sobre o SQT, ele vira o nosso R quadrado, mais SQR sobre SQT. Agora, eu vou isolar o SQT aqui. Então, eu vou ter SQR sobre SQT é igual a 1 menos R quadrado, então eu mandei esse R quadrado para lá. E assim eu tenho, finalmente, que o SQT ele é igual a SQR do modelo, que isso daqui a questão deu para gente, o SQR do modelo, sobre 1 menos R quadrado. Pronto. Com isso daqui, de posse disso, a gente tem todos os valores para poder substituir. Porque isso daqui é conhecido. O SQR do modelo é conhecido, ele está lá embaixo, né, o SQR do nosso modelo 1. O R quadrado também, porque o R quadrado a gente descobre dessa forma aqui em cima. E assim a gente descobre o SQT. Descobrimos o SQT, a gente substitui ele aqui no lugar dele. Temos o R quadrado, que, de novo, né, calculado daquela maneira. Beta 1 chapéu ao quadrado temos. E aí fica só o SQT para a gente descobrir. Entenderam qual é a ideia? Bastante fórmula, bastante coisa. O aluno tinha que ter um raciocínio, assim, místico para poder resolver. Mas é isso daqui, entenderam essa parte do iPad? Porque agora a gente vai para o computador, vai para o código. Todo mundo aí, ó, quiser tirar uma foto. Tá aqui, ó. Essa daqui é a parte das fórmulas. Isso vocês vão ter que fazer na hora que vocês forem fazer os próximos testes. Vão ter que escrever as fórmulas, manipulá-las, para depois ir para o computador e aplicar. Então, beleza? Todo mundo pegou aqui? Deixa eu ver os comentários. Entendi. Beleza, Khalid, relaxa, cara. Vi que você saiu aí, sem problema. Então, beleza. Fizemos isso. Agora a gente vai para o código e vai sair aplicando essas fórmulas, né? Vamos lá. O que a gente vai ter de aplicação aqui? Cadê? É o item D, né? Isso aqui já é o item D. Uma separação aqui. Item D. Talvez esse daqui seja o item mais difícil, tá bom? Da prova, porque tinha bastante manipulação ali para fazer. Para esse item, o que a gente precisa? O SQR do modelo 1, e a gente já calcula o R quadrado do modelo 1, foi o que eu fiz aqui inicialmente. Então, a gente pegou esse SQR do modelo 1 daqui, né? Modelo 1 SQR, 480317. Tá aqui. Já calculamos o R quadrado dele daquela fórmula do R quadrado, da 0,1486. Então, temos essas informações por enquanto. Aí, a gente vai calcular o SQT do modelo 1, que foi aquela fórmula que eu coloquei lá no final para vocês, né? Ah, quanto é que é o SQT do modelo 1? É o SQR do modelo 1 sobre 1 menos o R quadrado. A gente fez toda a dedução dessa fórmula, chegamos no SQT dele. Então, a gente já salva esse dado também. Beta do modelo 1. Né? Beta do modelo 1. A gente tem aqui que é 0,18. Né? A gente vem aqui no modelo 1. O beta 1 é 0,18. E aqui eu criei uma variável de símbolo para o SQTX, porque a gente tem que descobrir quanto é que é o SQTX. E aí, para poder colocar diferente, eu coloquei 2x nele no final. Isso aqui foi só para a atribuição da variável ficar dessa forma. Tá bom? Eu fiz aqui, coloquei dessa maneira. A gente poderia até colocar um outro x aqui, mas tanto faz. Isso aqui não vai fazer diferença. E aí, com isso, a gente coloca a nossa equação 5, que é aquela equação que não tem o SQT. Então, defini a variável SQT e coloquei essa equação. Essa equação 5, que vocês estão vendo, é justamente isso daqui, ó. Opa. Deixa eu abrir aqui o tablet. Ó, essa equação que vocês estão vendo ali que eu defini, cadê? Esse cara. É essa equação, foi isso que eu fiz.
temos o R quadrado do modelo, temos o beta 1 ao quadrado, né? O beta 1 a gente vai levar ao quadrado, não temos o SQT, por isso que eu defini aquela variável para ele, e temos o SQT do modelo que a gente descobriu daquela forma. Então é isso daí que a gente vai mandar o computador resolver e descobrir o SQTX. Com isso, né, a gente vai, coloca aqui a equação, e ele já colocou ali para a gente. Resultados. Né, isso aqui só fazer a estimação pelo SymPy, coloca o resultado aqui para descobrir. A gente chega num valor só, né, não é uma equação quadrática, e a gente pega esse resultado e coloca no SQTX. Então, o SQTX é 258, mas não é o que a questão pede. O que a questão pede? A questão pede a variância de x. Não é isso, se eu não me engano? Ela pede... Ah, não, ela pede a covariância. A gente ainda vai ter que chegar na covariância. A gente chegou numa fórmula que a gente descobriu esse cara, a gente descobriu esse SQTX. Então, a gente vai agora descobrir a variância de x. Como? Esse n aqui, a gente vai colocar o 21 no lugar. 21 menos 1 vai dar 20. Então, a variância do x, né, vou até colocar aqui para baixo, nesse caso, para essa questão, a variância do x vai ser igual a SQTX sobre 20, né? Porque é 21 menos 1. Então, vamos fazer isso agora. Depois que a gente fizer isso, né? Pegar o SQT que a gente descobriu e dividir por 20, a gente vai ter a variância do x. A gente vai ter esse cara. Tendo a variância do x, a gente volta lá para essa fórmula e descobre a covariância. Porque a gente vai ter essa variância, temos o beta 1 chapéu, e a gente descobre a covariância dos dois. Raciocínio bem longo, né, para resolver a questão, mas é isso. Então, para o espelhamento, a nossa variância do x está aqui. É o SQTX sobre 20, né, dá 12,94. E a covariância é pegar o beta 1 e multiplicar por essa variância. Então, a gente tem a covariância 2,3294. E assim a gente chega, né? A gente vai lá, coloca o print da resposta, um f-string, né? Pode colocar. A covariância é... Aí você passa essa variável aqui dentro. Passa e executa. A covariância é 2,3294. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal, nessa parte da covariância? É uma questão longa, complexa, mas é isso a resolução. Digam aí se entenderam. Manda um joinha aí se a gente pode ir para o último item. Pode ir, beleza. Então vamos lá. Último item, né? A acabar essa prova enorme. É que ele fala, né? Admita um usuário distraído que insere o retorno das ações como variável de saída e salário como controle. Assim sendo, o usuário estima o intercepto e a inclinação do novo modelo. É verdade que a estimativa da inclinação do novo modelo é igual a 36, menos 36,101 em caso negativo, indica o valor correto da estimativa do intercepto no novo modelo. Então, beleza, né? Ele pediu isso. Qual que é a resolução da questão? Essa daí que talvez seja uma das mais fáceis para poder resolver. Eu vou colocar aqui. É o seguinte, é uma relação que está lá no livro do Gujarati. Né? Então, essa relação está no Gujarati. Não sei exatamente qual página tá. E eu não lembro de ter visto no livro do Ulrich. Mas é basicamente o quê? Tem um modelo, modelo 1. O modelo 1 é colocar na dependente o, sei lá, salário, e na explicativa o retorno das ações, né, aquele market. No modelo 2, ele inverte isso. Então, na dependente, né, no lugar da dependente, ele coloca retorno, e na explicativa, salário. Aí ele quer saber o que é que acontece, né? Você vai ter lá os estimadores nessas duas. Qual é a relação que vocês têm que saber? A relação é essa daqui. Beta chapéu XY vezes beta chapéu YX é igual a R quadrado. Pronto. Com essa fórmula você resolveu.
Por quê? Porque ele quer saber o valor da estimativa do novo intercepto desse modelo, né? Trocando salário e retorno. Um deles você tem, que é o do modelo correto. Do modelo correto você tem, é um certo valor, né? Esse daqui do XY, por exemplo. Você vai substituir. E você tem também o R quadrado, porque o R quadrado você faz com aquela fórmula lá. R quadrado é 1 menos o SQR do modelo sobre o SQR do modelo com a constante, né? Do modelo com a constante embaixo. Então você tem os dois, é substituir substituir valor, essa questão aqui. Então vou parar aqui de espelhar, né? Indo para a resolução dela, né? O que é isso daí? Que é o item E, né? E para a resolução dela, tá aqui. Opa. Ou é o item D? Acho que é o item D, né? Isso daí. Ah, não, o item E. Eu que me confundi aqui. Vou pegar aqui já os valores e eu mostro para vocês. O SQR do modelo 3 é 53,8113, que é esse SQR aqui do modelo 3, é um modelo que relaciona salário e o valor do retorno das ações, que é justamente o que ele fala aqui no item E, e o valor do intercepto dele, eu acho que eu não coloquei aqui agora, porque eu já devo ter definido antes, né? O SQR é esse cara, o R2 desse modelo é esse daí, né? Só fazer da forma que a gente fez anteriormente, e esse beta 1 XY do modelo 3, né? É esse cara aqui. Aqui eu fiz errado, tá bom? Porque eu vou até corrigir aqui agora. Ele fala estimativa. Ah, não, estimativa da inclinação. Ah, não, ele tá falando da inclinação. Então a inclinação é esse daqui, é esse menos 0,2. Tá certo, tá bom? Tá certo. Eu que viajei agora. Então, essa da inclinação, né, do modelo é isso daqui. E a gente quer saber o do YX, né? Nota, só muda aqui, que aqui em cima é XY, aqui embaixo é YX. A gente definiu nessa variável. Equação 6, a gente substitui, né, os valores da equação ali, como eu mostrei para vocês, né? Deixa tudo de um lado com zero do outro. Acha os resultados. Chegou nesse menos 1,6678. Beta final, menos 1,6678. Substitui na fórmula. Basicamente isso. Pega aquela fórmula, substitui os valores e resolve. E assim a gente resolveu a prova quase que inteira, né? O teste de vocês aí da semana passada. Tudo bem, galera? Alguma dúvida, algum questionamento? Quem quiser falar aí, se manifestar, escrever. Fique à vontade. Beleza. Então é isso, a gente. Tudo certo, João. Espero não ter explodido a cabeça de vocês aí com o conteúdo do teste. Espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer coisa depois, reassistam ao vídeo. E é isso, vai dar tudo certo. Bom teste para vocês amanhã aí no final da aula. Vai dar tudo certo. Beleza? Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado aí todo mundo do YouTube que assistiu. Forte abraço. Obrigada, João. Deu para entender tudinho. Nada? Que isso, tranquilo. Encerrar aqui agora. Valeu. Calma aí.